tarde, gente. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Manda aqui. O áudio tá bom? Oi, dona Bruna. Oi, Lu. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo, tá. O áudio tá bom? E aí, João? Então tá bom. Hoje eu coloquei aqui o microfone pra minha mão não ficar gangrenando. Esperar mais uns minutinhos, tá? E Raila, beleza. E Raquel. Compartilha aí com os colegas, gente, porque hoje nós vamos falar de muita coisa legal. Quem sabe hoje quem responder vai ganhar a trufa também, hein? Vou dar trufa amanhã pra Júlia. Participou ontem. Esperar mais um minutinho só. E aí, Clara? Gente, acho que eu vou começar. Que o nosso tema é um pouco grande, assim. E depois quem não puder assistir gravado, né? Então vamos lá. Gente, meu objetivo aqui hoje é conversar com vocês sobre potencial de ação e também sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. É, eu vou falar sobre o potencial de ação primeiro, porque é uma parte que eu mesma demorei muito para entender na faculdade e quando eu entendi, é, me deu muita base mesmo para o resto da matéria, sabe? E eu tenho até que agradecer aqui falar de um cara aqui do YouTube, na verdade, que é do Fisiologia Virtual, que eu assisti na época e foi muito bom para eu aprender. Na época eu coloquei no roteiro que eu fiz para vocês, né? No resumo, a indicação desse canal, porque ele é muito didático e traz realmente a ideia da base. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Deixa eu só desligar aqui os comentários, só para eu focar. É, E aí, gente, quem tiver alguma pergunta e tudo, vai mandando aqui. Tem como mandar, né? Aí depois eu vou respondendo, tá? Se aparecer alguma dúvida. Então, é o seguinte. Quando a gente pensa em potencial de ação, a gente tem que lembrar que a nossa célula, ela responde a estímulos elétricos, né? A nossa fisiologia, ela é muito bonita de ser entendida, de estudar, porque ela responde a esses estímulos elétricos de uma forma muito minuciosa. E isso acontece por meio da abertura e fechamento de canais iônicos. E a gente
entende na fisiologia que os principais canais que a gente estuda são, né, os canais de sódio, potássio, cloro e cálcio. Tem alguns outros? Tem, mas o que eu vou mais chamar a atenção aqui para nós nesse momento vão ser esses 4, para a gente poder fazer uma breve introdução do tema, tá? O que acontece? O potencial, está até no resumo, que ó, potencial elétrico é a diferença entre cargas intra- e extracelulares. Isso é um conceito da física, né? O quanto que uma carga está concentrada numa célula e fora dela. Ou seja, a diferença de concentração das cargas entre dois meios diferentes gera um potencial. As células no repouso, na natureza, elas têm um potencial que se dá com o valor intracelular mais negativo e o extracelular mais positivo. Quando as células estão na natureza de forma mais negativa, elas estão no repouso e elas estão polarizadas. Essa polarização delas geralmente é na voltagem de menos 70 milivolts. Então, falar que uma célula está polarizada, ela tem um valor específico de potencial que se dá na diferença dos valores de voltagem de um meio em relação ao outro, sendo que na natureza as células estão mais negativas no meio intracelular do que no meio extracelular. Como que isso acontece? A gente tem duas situações importantes a gente lembrar. Primeira é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, para nós, ela expulsa 3 sódios, para fora e traz de volta o quê? 2 potássios. E a gente também tem canais iônicos que são mais frouxos, digamos assim, de potássio, que eles estão abertos de forma natural, como se fossem torneiras abertas na célula. E esses canais levam a um vazamento contínuo de potássio, tá? Então, o nosso potencial de repouso, ele tem um valor negativo, sobretudo por conta dessa bomba de sódio e potássio e dos canais de potássio que fazem um vazamento naturalmente do potássio pela célula. E aí que vocês podem estar se perguntando, mas como que isso varia o potencial? Aí que tem o parênteses mais importante na aula. A gente tem que entender em qual meio os íons estão mais concentrados, né, em relação aos outros meios. Ou seja, o sódio ele está mais concentrado aonde? No meio extracelular. Né? O potássio está mais concentrado aonde? No meio intracelular. O cálcio, extracelular. O cloro, extracelular. Então, se eu abrir algum desses canais iônicos, o que vai acontecer com esses íons? Eles vão passar nesse canal e eles seguem o gradiente de concentração deles. Ou seja, se eu abro um canal de sódio, o sódio ele vai entrar para a célula, porque ele está mais concentrado do lado de fora da célula. Já o potássio, se eu abrir um canal de potássio, como ele está mais concentrado do lado de dentro da célula, quando eu abro o canal de potássio, o potássio sai da célula, tá? O cálcio segue o mesmo raciocínio do sódio, né? Porque ele está mais concentrado do lado de fora da célula, então eu abro um canal de cálcio, o cálcio vai entrar na célula, e o cloro também. Só que o cloro, ele é uma carga negativa. E aí, quando o cloro entra na minha célula, porque ele está mais concentrado do lado de fora do que dentro, então, abrindo um canal de cloro, ele vai entrar, eu vou ter, não agora a positivação da minha célula, eu vou ter uma negativação, tá? Então, esse parênteses, tá até nessa imagem que eu coloquei para vocês, a segunda figura, que ilustra exatamente isso. O que acontece com os canais iônicos quando eles são abertos? Para onde que os íons vão? Depende do gradiente de concentração deles. E isso vai nos dar a ideia de que se um íon está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro, quando eu abro o seu canal, o íon ele vai tender a escorrer, a entrar. Naturalmente ele faz isso, tá? E aí, por que isso é importante a gente saber? Porque, gente, se esse íon ele vai estar entrando para a célula ou saindo, e se ele vai ter uma carga positiva ou negativa, isso vai influenciar no nosso potencial de ação.
tá? Então, por exemplo, o primeiro momento que a gente tem no potencial de ação é a despolarização da célula. Uai, peraí, despolarização. A célula estava polarizada? Estava. Não estava a menos 70 milivolts no repouso, com a bomba de sódio e potássio e o potássio fazendo ali a atividade? Agora, na despolarização, ela vai sair do momento polarizado, ela vai despolarizar, porque ela vai aumentar a sua quantidade de cargas positivas e vai se positivar. Por isso que no gráfico de potencial de ação, o gráfico ele sobe. No que ele sobe, isso é o quê? A ativação celular. Então, quem que está fazendo a positivação da minha célula? Algum íon que faz o quê? Quando o seu canal é aberto, ele entra na célula e causa uma positivação. Quem que faz isso? Principalmente para nós? O sódio. Então, a despolarização celular, ela se dá pela abertura de canais iônicos de sódio, né? E a entrada de sódio na minha célula. Então, a célula se positiva, o potencial aumenta e a gente tem a deflagração do potencial de ação, tá? No mesmo momento, quase, a gente também tem abertura de canais de potássio. Então, peraí. No momento em que eu abro o canal de sódio, eu também abro o canal de potássio? Então, se o canal de sódio ali abre e eu entro célula positiva, entro carga positiva, eu também vou perder carga positiva com o potássio saindo? No caso, não, porque os canais de potássio eles são mais lentos. Então, eles demoram menos tempo para serem abertos. Por isso que dá o tempo do potencial aumentar com o sódio e depois ele reduz com o potássio. Entendeu? Na repolarização, que é a curva do potencial caindo. Tá? Por isso que não é ao mesmo momento, porque se fosse ao mesmo momento, as ideias iriam se anular. Tá? E aí, essa repolarização, que é o potássio, então, saindo da minha célula, acontece por quê? A natureza, o repouso, não é a célula lá negativa? Eu não tive a despolarização com a célula aumentando carga positiva com o sódio? Agora eu tenho que voltar para o equilíbrio, eu tenho que reduzir essa quantidade de carga. Como que eu reduzo a quantidade de carga positiva na minha célula? Principalmente pelo potássio. Eu abro o canal de potássio, que são mais lentos, demoram um pouco mais a funcionar. O potássio vai extravasar para o meio extracelular e isso faz com que eu perca carga positiva. E essa perda de carga perda de carga positiva leva a uma redução do meu potencial. E no que reduz o potencial, ele volta para o repouso. E aí que tem também um detalhe. Se eu tiver muito estímulo para o potássio, eu posso acabar reduzindo esse potencial até demais. E aí, esse potencial reduzindo até demais tem um nome, chama hiperpolarização, tá? Que é quando a gente tem a curvinha, tem até na imagem, a curvinha do potássio, ela faz uma barriguinha para baixo, porque eu perdi muito potássio, entendeu? Então, eu perdi muita carga positiva, o potencial ele voltou a ser negativo, entendeu? Essa primeira parte dos canais do potencial ficou clara para vocês? Deixa eu abrir aqui os comentários. Me manda aqui. Eu até fiquei com medo do microfone não estar funcionando, de eu estar explicando sozinha aqui. Mas vocês estão aí, gente? Me dá um oi. Tudo certo. Tá certo. Essa ideia ficou clara, Lu, na cabeça de vocês? Porque eu demorei demais para entender isso, gente. Juro por Deus. Nó, penei até. Então tá bom. Deixa eu ver o próximo ponto aqui. Então tá bom. Beleza, meninas, obrigada. Eu vou fechar só para eu concentrar melhor aqui, tá? Seguinte, gente. É sempre que eu consigo abrir os meus canais de sódio e ter o meu potencial sendo deflagrado, sendo então iniciado? Não, não é sempre, porque eu preciso ter eu tenho um limiar, digamos assim, de
como se fosse assim um momento específico que eu consigo abrir esses canais de sódio e eu consigo ter a minha despolarização. Esse momento, ele se chama limiar de despolarização. Não é sempre que eu consigo atingir esse limiar. Se eu consigo atingir esse limiar, eu deflagro o potencial de ação. Tudo ou nada. Eu deflagro e depois eu reduzo, né? Agora, se eu não consigo atingir esse limiar, eu não tenho o meu potencial de ação aparecendo, tá? Próxima ideia que eu quero trazer para vocês é a ideia, gente, de período refratário. Por quê? Vocês concordam que se eu tenho uma célula que está passando por um estímulo e ela tem um potencial de ação que ele é deflagrado porque eu atingi meu limiar, que tem essa ideia do tudo ou nada, então eu consigo ter o meu potencial aparecendo, eu não posso ter outro potencial de ação também aparecendo no mesmo momento? Porque senão uma célula vai ficar muito confusa se isso acontecer ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter uma organização da minha célula. Ela não pode ter vários potenciais de ação no mesmo momento. Então, para que nós não tenhamos uma confusão na célula, né, para que a gente tenha uma organização dos estímulos elétricos ali, a gente tem os períodos refratários. O período refratário absoluto é aquele que eu não consigo deflagrar mais um estímulo nesse momento que a célula está tendo já algum estímulo. Já o período refratário relativo é aquele que eu já tive um estímulo, eu estou voltando ao normal do meu repouso, só que se eu colocar mais força, digamos assim, nesse momento, se eu conseguir abrir mais canal ali de sódio, por exemplo, eu consigo ter um novo estímulo. Então, o período refratário relativo, ele é relativo por isso, porque dependendo da minha força do meu estímulo, de quão forte esse estímulo for, eu consigo ter um novo potencial aparecendo, tá? Então, as três ideias desse novo momento. Não é sempre que eu atinjo um potencial de ação, eu preciso ter um limiar específico que eu consiga atingir esse potencial. É a lei do tudo ou nada. Se eu atingo esse limiar, eu deflagro meu potencial de ação. Segunda ideia, se eu tenho um potencial aparecendo, acontecendo, e esse potencial tá lá, né, tô lá com sódio, tá no máximo de atuação, eu não consigo ter um novo potencial, né, se eu estiver nesse período refratário absoluto, eu consigo ter um novo potencial se eu estiver no período refratário relativo ou então no repouso, tá? No repouso, eu consigo deflagrar o meu potencial se eu tenho o meu estímulo acontecendo, igual nós já estudamos. Agora, no relativo, nesse período refratário relativo, eu vou ter um novo estímulo se eu tiver mais força para essa célula responder a esse estímulo, tá? E aí, também só uma última ideia de potencial de ação para vocês, que eu falei no começo da bomba de sódio e potássio, né? Que junto com os canais de potássio são as duas estruturas responsáveis pelo potencial de repouso. Só quero fechar uma ideia que é muito importante aqui, porque a bomba de sódio e potássio, o nome já fala, é bomba, né? Então, o transporte que ela faz, ele é um transporte que a gente fala que gasta energia, é um transporte ativo, né? É um transporte que requer o gasto de energia porque ele transporta as moléculas contra os gradientes de concentração desses íons. Então, por exemplo, o sódio está mais concentrado do lado de fora da célula. O normal dele é o quê? O canal iônico de sódio abre, o sódio vai entrar na minha célula, não é isso? E o potássio? O canal iônico de potássio, ele abre, né, devido aos seus estímulos elétricos ali, e eu tenho o quê? Perda de carga de potássio para fora da célula. Então, se a bomba de sódio e potássio vai fazer um transporte ativo, vai gastar energia, ela vai fazer esse transporte todo mudado. Ela vai fazer o transporte de sódio do meio intracelular para fora, ou seja, no sentido contrário ao que o sódio teria, né, ao que o sódio entraria na célula, né, se estivesse no normal, e vai trazer potássio para a célula. No que traz potássio para a célula, o potássio está mais concentrado aonde? No meio intracelular. Se eu trago potássio para a célula,
eu tô trazendo potássio para um lugar que eu já tenho muito potássio. Então, é algo que eu tô gastando energia para acontecer. Então, esse sentido da bomba de sódio e potássio, ele vai contra esse gradiente de concentração dos íons, tá? E aí, gente, por que então isso ajuda a manter o potencial de repouso? Porque pensa bem, se eu tenho 3 moléculas de sódio sendo mandadas para fora da célula pela bomba de sódio e potássio, e eu tenho 2 moléculas de potássio sendo trazidas para a célula pela bomba, concorda que eu perco 3 e reponho 2, eu fico com um saldo mais negativo na minha célula? Então, a bomba de sódio e potássio ajuda a manter o potencial de repouso mais negativo. Junto com essa bomba, a gente falou dos canais de potássio que eles vazam potássio. Quando eles vazam o potássio, eu perco carga positiva de potássio da minha célula para o meio extracelular. Então, a bomba de sódio e potássio e os canais que perdem potássio naturalmente, que são canais de vazamento de potássio, mantém para nós o potencial um pouco mais negativo de repouso, em torno de menos 70 milivolts geralmente. Se esse potencial ele começa a se positivar com algum estímulo elétrico, começo a abrir canal de sódio, né? E aí eu atinjo o meu limiar de despolarização, a minha célula se estimula. No que ela é estimulada, ela deflagra o potencial de ação, eu positivo o meu gráfico, né? E aí, para voltar ao normal, quem que tem que atuar agora? É o potássio, tem que reduzir esse potencial. E ele já abriu o canal um pouco antes, só que ele é lento, lembra? No que ele é lento, ele abre um pouco depois, e aí ele consegue ser aberto depois para voltar o potencial para o repouso. Se ele for aberto demais, a gente tem uma hiperpolarização, que a célula fica muito negativa. E ela fica com mais dificuldade de atuar, de ter um novo potencial, tá? E a última ideia aqui, e o cloro que eu falei com vocês, o que ele vai fazer? Uai, gente, o potássio e o sódio, a gente já entendeu, né? O cálcio, nós vamos entender até mais na fisiologia cardiovascular, como que ele é importante. Mas o cálcio também funciona como essa ideia de um íon positivo que está mais concentrado do lado de fora da célula. Quando o canal de cálcio abre, ele vai entrar e ajudar a célula a se positivar. Mas, e o cloro? O cloro está mais concentrado do lado de fora da célula, não tá? Se eu tenho mais cloro do lado de fora, quando a célula tiver um potencial específico que abra o meu canal de cloro, o cloro vai entrar na célula. Mas o cloro, gente, ele não é negativo. Ele vai dificultar a célula de entrar aonde? No potencial. Por isso que a gente estuda lá nos receptores lá do sistema nervoso central, com GABA e tudo, que o cloro tem uma atividade importante nesse sentido, porque quando a gente estimula um canal de cloro e ele entra na nossa célula, ele não aumenta o potencial, ele não ajuda esse limiar de potencial ser atingido, ele dificulta, porque ele deixa a célula mais negativa, mais hiperpolarizada, tá? Então, essa ideia, gente, desses íons todos é fundamental para a gente poder entender daqui adiante. Até aqui, tudo bem? Dá um oi aqui, ó, vou ativar o comentário. Tem alguma dúvida até aqui? É, Marina. E Amanda. Até aqui, ficou claro, tudo certo? Então tá bom. O áudio também continua bom, né? Tô com medo desse áudio falhar, mas vou confiar que tá tudo certo. Então tá bom. Ai, eu tô pensando, Lu, em falar semana que vem, você acredita? Porque a gente tá tendo cardio na clínica, né? E eu queria muito falar. Eu vou falando com vocês aqui. Começar do básico mesmo, até princípios de eletrocardiograma, sabe? Não, porque é muito gostoso. Eu acho que vai dar certo. Ó, nós vamos combinar assim, se vocês vierem
Vou sortear uma trufa também. Tô brincando, vou sortear não. Só se. Não, eu sou o coração mole, vou acabar dando trufa pra todo mundo. Aí. Então tá. Então eu vou continuar. Agora eu vou entrar na parte do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Tá? Posso avançar, né? Aí a minha filha também. Oi, filha, Nath. Gente, eu tenho filhos, tá? Vocês sabem, né? Oi, Ju. Eu tenho alguns filhos na faculdade. É porque eu dei monitoria pro pessoal, aí eu chamo ele de filhos. Agora todo mundo que tá aqui vai ser filho meu também. Então tá bom, vou parar de copiar, senão eu vou ficar só copiando vocês. Deixa eu fechar então para voltar pro raciocínio de sistema nervoso autônomo, tá? Deixa eu fechar aqui. Gente, então, o que a gente tem que entender de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? Primeiro, eu fiz esse entendimento de potencial de ação para que a gente tenha uma base no que a gente vai conversar agora, tá? Primeiro ponto que a gente tem que saber aqui. Aonde que a gente tem sistema nervoso simpático e parasimpático, aonde que eles se encontram e como que eles vão exercitar os seus papéis, tá? A gente tem, eu até vou ampliar um pouco a imagem aqui, vocês podem me acompanhar na imagem que eu começo a falar de sistema nervoso autônomo, tá? Que eu fiz um desenho, até baseado também nesse fisiologia virtual, esse que eu coloquei para vocês no roteiro, que é para entender o seguinte, o sistema nervoso parasimpático e simpático, eles possuem como se fossem inícios na nossa inervação do sistema nervoso, bem presente ali na medula. A gente tem neurônios que são importantes, né? Fibras que são pré-ganglionares e pós-ganglionares, né? As fibras que são pré-ganglionares, elas têm um início ali na medula até chegar no órgão efetor. E as nas vísceras, digamos assim. Já as pós-ganglionares, elas têm uma relação das vísceras até a gente ter outros estímulos. Então, a gente tem dois lugares diferentes. A gente tem fibras pré-ganglionares e fibras pós-ganglionares. Essa relação se dá do começo das fibras na medula e até a gente ter os órgãos efetores. A gente tem as vísceras no meio do caminho que recebem estímulos e mandam os seus estímulos depois para outros lugares, né? E então a gente tem que ter esse primeiro entendimento anatômico, digamos assim. E o sistema nervoso parasimpático, ele tem uma diferença em relação ao simpático, porque as fibras pré-ganglionares do parasimpático, elas são mais longas. Elas chegam, elas percorrem um caminho mais aumentado até as vísceras. Já as fibras do simpático, elas têm as fibras pré-ganglionares mais curtas. Então, elas conseguem chegar ali para poder fazer a sinapse mais perto da medula, digamos assim. Não é muito na víscera que elas vão fazer essa atividade. Esse é um detalhe que pode cair de forma teórica para vocês. Tipo, fibras pré-ganglionares do parasimpático são curtas? Não, são longas. Do simpático, as fibras pré-ganglionares são curtas? São. Tá? Então, é algo que pode ser mais teórico para vocês. Porque, no fundo, não tem muita aplicação clínica, né? Vocês vão ver que tem outras aplicações mais importantes. O que a gente também tem que saber dessa parte? O parasimpático, ele tem as suas raízes que a gente fala que são mais no tronco encefálico, que são mais superiores, e também na parte mais sacral, fibras mais no tronco e fibras mais sacrais. Já a gente tem o simpático com fibras mais no meio do caminho, digamos assim, né? A gente tem de T1 a L2. Já o parasimpático, aqui ó, o tronco encefálico, e S1 a S4. Então, no desenho, a gente percebe que o parasimpático ele tem um começo, no comecinho da medula, né? As suas fibras começam ali, pela inervação que tem. Depois, a gente tem o simpático no meio do caminho, que toma muito espaço. E depois, o parasimpático na parte sacral da nossa medula, tá?
Então, os neurônios pertencentes a esses sistemas nervosos, né, autônomos, eles têm como se fosse origens diferentes. O parasimpático na parte do tronco e sacral e o simpático na parte, como se fosse no meio do caminho ali, né, da parte de T1 a L2. Então, na parte mais central, de fato, da medula, tá? E aí, saber disso também é algo mais teórico. É um pouco mais teórico e também pode ser cobrado de você de alguma forma em questões fechadas, por exemplo. E aí, gente, aí eu vou avançar um pouquinho para o entendimento de que o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles têm uma semelhança muito grande, porque o começo da atividade deles, quando a gente tem a saída, né, da inervação desses sistemas ali pela medula, se dá pela acetilcolina. Só que a atividade nos órgãos efetores deles mesmos se dá por outras entidades. Quando a gente fala em sistema nervoso autônomo parasimpático, a gente tem que lembrar da acetilcolina. Quando a gente fala do sistema nervoso autônomo simpático, a gente fala de adrenalina, né, ou noradrenalina, tipo assim, de catecolamina, né? E o que acontece? Por que a gente tem esses dois sistemas? Vocês já ouviram falar na expressão momento de luta ou fuga? Porque assim, nós somos dirigidos por é, é, o quão alerta a gente está em relação a um perigo. Por exemplo, se eu estiver fazendo um safari e aí um leão me encarar e começar a vir na minha direção, eu vou ficar lá assim, tranquilinha, assim, ó, que legal, tá vindo me morder, me matar. Não vou, né? Eu vou ficar suada, vou ficar taquicárdica, eu vou querer fugir, eu vou querer correr. Então é o quê? Luta ou fuga. Eu vou lutar com o leão, eu vou fugir. Eu não vou ficar lá esperando o leão me comer. Então, assim, quem nos mantém alerta com esse olhar de tipo, se prepara para lutar, se prepara para fugir, é a adrenalina. Então, por isso que até a gente, quando tá mais nervoso e tudo, a gente tem picos, né, de adrenalina, também tem cortisol no meio, é outro caso. Mas mais adrenalina que nos faz ficar mais atentos, né, mais focados, porque algum perigo pode acontecer. E esse perigo, ele faz várias mudanças no nosso corpo. Por exemplo, meu coração dispara mais rápido, é, eu tenho uma vasoconstrição periférica, porque eu tenho que preservar órgãos nobres, porque eu tenho que ter. Qual que é o nosso maior órgão nobre do corpo? O cérebro. Então, eu tenho que ter uma maior irrigação nele. Então, eu faço uma vasoconstrição periférica, eu fico toda fria. Né? Quando a gente está mais nervoso, a gente fica mais com a pele fria, os pelos mais assim, os pelos né, bem eretos, a gente fica como se fosse em pânico. E aí eu consigo manter os órgãos nobres com maior vascularização, porque luta e fuga eu tenho que fugir, eu tenho que lutar ali agora. Além disso, o que está acontecendo, por exemplo, para eu poder respirar? Broncoconstrição ou broncodilatação? Uai, eu tenho que fazer broncodilatação, porque eu tenho que respirar mais, tenho que sair correndo, não é? Eu tenho que me preparar para fugir, porque senão eu vou morrer. Então, eu respiro melhor, então broncodilatação. E, por exemplo, o que acontece com o coração dilata? Ah, os olhos. Bom, eu tenho que fugir desse leão. Então, eu tenho que ter mais luz entrando no meu olho, para que eu consiga entender onde eu estou melhor, visualizar melhor e poder ter uma reação. Então, meu olho tem que dilatar a pupila. A midríase, tá? Midríase, gente, tem D, não tem? Então, é dilatação. Tá? O outro, que é a miose, seria a contração. Então, a dilatação da medula, da pupila, faz com que a gente tenha mais entrada de luz nos olhos e eu consiga enxergar melhor o que está acontecendo ao meu redor, tá? Então, note que não é decorar, é você entender. Eu tenho que lutar, eu tenho que fugir, então meu corpo tem que se preparar para isso. Então, eu vou fazer alterações na minha fisiologia para que eu consiga realmente responder a esse estímulo de agressão. Já o oposto acontece com o parasimpático. O parasimpático, gente, ele é o nosso sistema de repouso, digamos assim.
É o momento que a gente está com o coração mais tranquilo, está batendo mais devagar. Eu não preciso respirar de forma mais ampla, eu posso tranquila, uma respiração mais serena. Meu intestino pode às vezes funcionar ou não. Então, assim, o parasimpático, ele é um sistema de repouso, digamos assim. Por isso que ele é inclusive incentivado a ser ligado quando a gente está nervoso. Por exemplo, o que a gente tem que fazer numa crise de pânico? O que a gente tem que, por exemplo, se um paciente chega lá no consultório com a crise de pânico, a primeira coisa você vai falar assim, senta, respira fundo, né? Não é isso, assim, a gente tem que induzir respiração. Por quê? Porque a gente tenta estimular com esse momento mais atividade parasimpática do nervo vago, tá? Porque o principal nervo importante para nós no parasimpático é o nervo vago, que transmite para nós muita acetilcolina como neurotransmissor, tá? Então, gente, essas ideias, elas são principais para a gente poder entender daqui para frente, tá? E aí, o que a gente tem que entender que tem a ver com farmacodinâmica, por exemplo? Por que entender o parasimpático e o simpático, como que eles atuam, tem a ver com farmacodinâmica, que foi a aula de ontem? Se por acaso vocês não tiverem visto, dá uma olhada lá depois. Vocês lembram que a gente conversou sobre os canais, os receptores, né? Os receptores, por exemplo, com canais iônicos ligados à proteína G, ligados à tirosina quinase, também receptores intracelulares. Aqui nós vamos conversar muito, gente, sobre os receptores de canais iônicos, né? E também vai conversar sobre os metabotrópicos, que são os de segundos mensageiros, que são acoplados à proteína G. Isso por quê? Porque vou começar do simpático, porque está na ordem do resumo, tá? O sistema nervoso autônomo simpático, ele tem, gente, os seus receptores, né, muito importantes e que são aqueles alfa e beta. Tem uma listinha, até depois eu vou colocar no Stories, deixar para vocês, que eu não coloquei no resumo, depois eu coloco. Que é assim, aonde que a gente tem qual alfa? Se eu tenho alfa 1 no vaso, alfa 2 no neurônio pré-ganglionar, beta 1 no coração, aonde que está cada desses receptores? Por que é importante saber isso? Porque se eu sei qual receptor tem em qual lugar, eu sei qual resposta esse lugar vai ter se receber estímulo adrenérgico. Entendeu? Então não é decorar, tipo, beta 1 faz contração cardíaca, porque chega lá, papapá. Não. Eu nunca gostei de entender, de decorar as coisas. Inclusive, quando eu tive essa matéria no começo do curso, eu fiquei totalmente perdida, porque eu falava assim, beta alfa, alfa 2, beta 1, beta 2, e eu não entendia nada. E aí, o que você tem que fazer nesses momentos? Primeiro é respirar para estimular o parasimpático, você não ficar doido, porque senão a gente fica doido, gente. Nossa senhora, a gente fica ansioso demais, porque os professores geralmente acham que a gente, com duas palavras que eles falam, que a gente vai entender tudo que eles estão falando. E não é assim. E aí, eu demorei a entender, mas quando eu entendi aonde que a gente tem alfa, beta, e se é alfa 1, alfa 2, se é beta 1, beta 2, tal, e aonde que a gente tem esses receptores, eu entendo qual resposta vai acontecer nesses lugares. Então, por exemplo, o receptor, aí já pode até avançar um pouquinho na parte ali, ó. Os receptores alfa que a gente tem adrenérgicos. Então, o que são receptores alfa e beta adrenérgicos? São receptores que vão ser acoplados à proteína G. Só que diferentes proteínas G. Por exemplo, o receptor acoplado à proteína alfa 1, ele vai se juntar à proteína que? GQ. O receptor alfa 2, por sua vez, vai se juntar à proteína G o quê? GI. E o beta? O beta vai ser GS, a sua proteína G. Então, peraí. Se eu tenho um estímulo, se eu tenho um receptor, por exemplo, vou dar um exemplo de verdade. Células lá do fígado. Quando a gente tem a adrenalina chegando lá, o que vai acontecer?
adrenalina tem o seu receptor. O seu receptor tem aquelas 7 unidades que ele fica na membrana. É um receptor metabotrópico, porque ele vai ter segundos mensageiros. Então, a adrenalina encaixou no receptor. A proteína G, ela como se tivesse sido ativada naquele momento. E a proteína G, que nesse caso, com a adrenalina chegando ali, se esse receptor for o alfa 1, qual que vai ser a proteína G que foi chamada para ter atividade? GQ, entendeu? E aí, no que a gente tem a proteína G, a proteína GQ sendo estimulada, ela vai ter aquela ideia de ativar a fosfolipase C, aumentar as correntes de cálcio intracelulares, abrir canais também ali que vão positivar a minha célula, então eu vou ter um estímulo de excitação celular, tá? Já, por exemplo, os receptores beta, eles também vão ser de estímulo, só que eles não vão ativar GQ, eles vão ativar GS. Então, o que vai acontecer? Eu tenho receptor beta, seja beta 1, beta 2, até beta 3 também tem. E aí eu tenho que saber onde que eu tenho qual, isso depois eu vou colocar para vocês numa tabelinha. E aí, gente, o que vai acontecer? Cheguei lá com a adrenalina, encontrei meu receptor lá, beta 1, beta 2, beta 3. Qual a resposta que esse receptor vai desencadear na minha célula? Ele vai chamar a proteína GS. GS vai ativar a adenilato ciclase, produzir AMP cíclico, aumentar a pKa, né, que é a proteína quinase A, aumentar as correntes de cálcio e eu vou ter o estímulo celular. Então, por exemplo, eu estou tomando vou falar o nome mais fácil, né, o propanolol, que é um beta-bloqueador. O que vai acontecer com o beta-bloqueador? Ele vai bloquear quem? O receptor beta. No que eu bloqueio o receptor beta, eu tenho ativação de proteína GS? Não. Então, o que o propanolol ele vai fazer? Ele vai impedir uma ativação da minha célula. Então, um beta-bloqueador eu dou, por exemplo, quando o coração está batendo demais. Aí eu quero controlar ali aquele ritmo cardíaco. Aí eu dou um beta-bloqueador, porque ele vai atuar no receptor ali beta, e esse receptor beta sendo inativado, porque é um beta-bloqueador, né? Ele é um antagonista, eu consigo inativar qualquer dos outros estímulos celulares. Então, eu não tenho os segundos mensageiros sendo gerados, tá bom? E aí, gente, uma coisa importante, o alfa-2, ele está ligado à proteína GI. E aí, ligado à proteína GI, né? Então, o alfa-2 é o quê? É o receptor alfa-2, que ele vai receber adrenalina, ligou na adrenalina, ele vai ativar na célula quem? A proteína GI. GI vai ativar, por exemplo, quem, gente? Vai abrir canais de potássio. Então, o potássio vai sair da minha célula e vai para lá de fora. Uai, se eu tenho correntes de potássio sendo estimuladas para fora da minha célula, a célula vai ficar o quê? Negativa. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que os receptores alfa-2, eles são inibitórios quando são estimulados, porque eles vão induzir correntes de potássio. As correntes de potássio, elas vão pegar o potássio da minha célula e escorrer ele para fora, e aí eu vou perder potássio. No que eu perco potássio, a célula fica o quê? Negativa, certo? Então, eles estão presentes principalmente nos neurônios pré-ganglionares para regular a ativação de neurônios. Então, é como se fosse um equilíbrio ali. Eu não posso ter muito nem pouco desses estímulos de adrenalina. Eu tenho que ter um controle ali presente, tá? Então, gente, essa primeira ideia é muito importante de vocês terem claro na cabeça de vocês que a gente tem lugares no corpo que a gente tem receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Mas assim, o que é mais importante aqui nesse momento é entender que o alfa 1 ele tem interação com proteína GQ, o alfa 2 com proteína GI e os betas com proteína GS. Por que eu tenho que saber isso? Porque se eu entender que eles são estimulados, né, pela adrenalina e aí eu tenho as respostas ou GS, ou GQ, ou GI, eu entendo o que vai acontecer com aquele órgão efetor.
Vê que não é decorar, é entender. É um pouco decorar assim, aonde que eu tenho tal, aonde que eu tenho alfa 1. Mas você vai pegando, tipo, põe até um post-it. Eu tô no meu quarto aqui, eu tenho vários post-its na minha parede. E aí, põe no post-it, tipo assim, alfa 1, endotélio, beta 1, coração, alfa 2, neurônios pré-ganglionares. Porque aí você vai batendo o olho e vai lembrando, né? E também vendo esquemas fica legal de entender. Depois eu vou colocar para vocês uma imagem no Instagram que fica mais fácil, tá? E aí, gente, eu quero chamar a atenção de uma coisa no simpático para vocês. O sistema nervoso autônomo simpático, ele tem um detalhe muito importante. Ele não tem inervação direta nos brônquios. Ele não chega lá nos pulmões e fala, faça broncodilatação. Não é assim que ele faz. Como que ele vai agir de forma longe, então? Então, uma sinalização a longa distância. Como que ele vai fazer isso? Sabe como que ele faz? Por meio da adrenalina, que a suprarrenal ela libera na circulação sanguínea. E aí, a adrenalina que chega nos pulmões por meio desse estímulo, né, da corrente sanguínea, consegue encontrar ali receptores que são do tipo que beta 2. No que encontra receptores que são beta 2, eu tenho ali o quê? Um estímulo de fazer broncodilatação, tá? Então, por isso que a gente tem entender o seguinte, eu não tenho inervação direta do meu sistema nervoso autônomo simpático no coração. Ele chega lá por meio da adrenalina que é mandada na corrente sanguínea pela suprarrenal, beleza? No que ele chega lá e encontra adrenalina, eu vou ter estímulos específicos ali para que eu tenha broncodilatação, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente tem quando eu tenho um choque anafilático, o paciente comeu camarão, aí a pessoa é alérgica a camarão, e aí tem que tomar, tá lá com a garganta fechando, edema de glote, tem que aumentar a perviedade aqui das vias aéreas. O que eu tenho que fazer com esse paciente? Injetar o que ele? Adrenalina, porque eu vou fazer o que ele na hora? Uma broncodilatação. Mas não é assim, você pegar um nervo lá do pulmão e induzir a liberação, né? Não é o nervo do simpático que vai fazer isso, vai ser a adrenalina que está na corrente sanguínea, tá? Beleza? Até aqui, essa ideia do sistema nervoso autônomo simpático ficou claro para vocês? Como que vai acontecer? Me fala aí. Vocês estão entendendo? Então, né? Pelo amor de Deus. Ô, Pepe, fala aí. Beleza. Beleza, gente. Então tá. Estamos até indo pro fim, gente. Estamos rápidos hoje. Tá legal, né? Tô gostando, gente. Vou fazer mais isso. Vocês vão me acompanhar? Fazer mais? Eu... Obrigada, mãe. Minha mãe, gente. Excelente explicação. Amo. Ô, Marcinho, fala aí. Você tá entendendo medicina? Marcinho é um amigo meu, gente, que entrou aí. Não sei nem se ele tá aí ainda, mas tudo bem. Enfim. Então tá, então eu vou continuar. Pra gente finalizar, tá bom? Deixa eu fechar aqui, peraí. Então tá, gente. Tendo entendido como que o sistema nervoso autônomo simpático funciona, como que o parasimpático vai funcionar? Ele também tem seus receptores. Então, eu tenho acetilcolina chegando nos seus receptores, que são ditos nicotínicos ou muscarínicos. Então, peraí. Canais que são nicotínicos e canais muscarínicos têm a ver com o parasimpático? Sim, tá? No resumo que eu coloquei para vocês, gente, coloquei aqui direitinho o que está acontecendo. Os nicotínicos, eles têm relação com a liberação o quê? Iônica.
ali de sódio e potássio. Já os muscarínicos, eles são, presta atenção, os receptores metabotrópicos, ou seja, acoplados à proteína G, do parasimpático. Então, a gente tem duas coisas no parasimpático. A gente tem receptores que vão ser ativados e abrir canais iônicos, que são receptores de tipo nicotínicos, que vão abrir canais de sódio e de potássio. E temos receptores muscarínicos, que vão fazer o quê? Produzir segundos mensageiros, tá bom? Por meio também de quem? Proteínas G, tá? Então, essa primeira divisão é importante. Nicotínico, sódio e potássio. Canais iônicos. São os receptores ligados ali a canais iônicos do parasimpático. Já os muscarínicos, eles são receptores que são metabotrópicos do parasimpático, acoplados à proteína G. Beleza? E aí, gente, o que a gente tem que ter em mente? Como que o parasimpático vai atuar nos nicotínicos e nos muscarínicos? Por meio do estímulo à acetilcolina. Então, a acetilcolina é como se fosse a nossa adrenalina aqui, tá? Lado simpático, né? Que eu quero dizer. Então, aqui no parasimpático, a gente tem a acetilcolina sendo estimulada ali pela parte neuronal, principalmente do nervo vago e seus ramos, e consegue fazer o quê? Induzir a abertura, né, por meio da acetilcolina, que ela atinge o seu receptor ali nicotínico, e isso induz a abertura de canais, o quê? Iônicos, de sódio e de potássio. Quando a gente tem abertura de canais de sódio, eu tenho o quê? Uma positivação da minha célula. Então, geralmente, gente, eu tenho muito isso no sistema nervoso central. Eu tenho acetilcolina ajudando, por exemplo, a ter uma passagem de um estímulo de um neurônio para o outro. Por quê? Ela é liberada por esse neurônio na fenda sináptica, esse aqui recebe acetilcolina, aí ele vai, com o sinal da acetilcolina, abrir canais de sódio. Esses canais de sódio geram o quê? Uma transmissão de um potencial de ação dessa célula para essa aqui, desse neurônio para esse aqui. E olha que raciocínio legal. Quem está fazendo essa transmissão de impulso é a acetilcolina, não é? Ela está vindo de um neurônio para o outro. Se eu tenho muita acetilcolina na minha fenda sináptica, concorda que esse sinal ele vai ser mais transmitido por mais tempo? Ou seja, o meu estímulo elétrico de um neurônio para o outro, ele vai ser feito de forma mais intensa se eu tiver mais da minha acetilcolina ali, não é? Então, o que a indústria ela fez com esse raciocínio? Fez assim, peraí, para eu ter mais estímulo parasimpático, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir a quebra da acetilcolina na fenda sináptica. Como que eu faço isso? Ó, como é que eu faço para ter mais acetilcolina na fenda sináptica? Eu posso induzir maior liberação dela de algum jeito, ou então eu posso fazer com que ela seja menos degradada. Concorda? Se ela for menos degradada nessa fenda sináptica, ela vai atuar por mais tempo nessa região, levando mais estímulo de um neurônio para o outro. Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso, gente, são o que a gente fala de anti-acetilcolinesterásicos. Peraí, acetilcolinesterásicos. Acetilcolinesterásicos, eles fazem o quê? Eles querem fazer uma lise da acetilcolinesterase, que é a enzima que a gente quer, que a gente tem ali na produção neuronal, né, nessa junção, né, nessa fenda sináptica, para degradar a acetilcolina. Se eu tenho essa acetilcolinesterase ali presente, ela tem uma meia-vida muito pequena, então assim, ela vai vai atuar muito rapidamente ali na acetilcolina, ela vai ser degradada de forma muito rápida. Então, um remédio que vai ser contra essa acetilcolinesterase, ela vai fazer o quê? Evitar com que ela quebre a acetilcolina, entendeu? Então, se eu tenho um remédio que faz com que eu não quebre a minha acetilcolina, ela fica mais tempo presente na minha fenda sináptica, causando o quê?
mais estímulo elétrico, mandando o sinal de um neurônio para o outro. Esse é um dos tratamentos, gente, para Alzheimer. Então, na Alzheimer, a gente tem, tipo, rivastigmina, por exemplo, que é um antiacetilcolinesterase, que ele vai evitar com que a acetilcolinesterase atua, ele vai evitar a sua atividade, ele é um antiacetilcolinesterase. Ele vai evitar com que ela seja degradada para que eu tenha mais acetilcolina na minha fenda sináptica, passando o estímulo para frente. Então, porque uma das ideias, né, do Alzheimer é esse desequilíbrio neuronal, que vocês vão ver na farmaco 2. Então, olha como que voltar na base é importante. Voltar no raciocínio dos receptores nicotínicos da nossa acetilcolina, tá bom? Do nosso sistema nervoso parasimpático. Então, não é decorar, é entender, tá bom? E aí, gente, tendo entendido os receptores nicotínicos do parasimpático, a gente vai para os muscarínicos, que são os metabotrópicos do parasimpático. Como que esses muscarínicos vão atuar? Eles vão atuar, gente, de forma seguinte. A gente vai dividir de forma mais didática. Quem nos ensinou isso foi o professor que a gente teve lá nas Ciências Médicas, o saudoso Renato Santiago. Seguinte, M1, M3, M5, muscarínicos ímpares. Eles são receptores acoplados à proteína GQ, tá? M2, M4, muscarínicos acoplados à proteína GI. Então, peraí. Se eu tenho um receptor M3, M1, M3, M5 e M2, M4, dependendo aonde ele estiver, eu vou ter uma resposta de estímulo, GQ, ou de inibição, GI. Concordo com isso? E aí, eu tenho que fazer um raciocínio parecido com o simpático, porque eu tenho que saber aonde que eu tenho receptor M1, M3, M5 e M2, M4. Se eu sei aonde que eu tenho cada um, e se eu sei que eu vou estimular esse receptor com a minha acetilcolina, se ela estiver ali presente, eu sei qual resposta esse órgão vai produzir. Beleza? Então, por exemplo, aonde que eu tenho receptor M2? Coração. 4. Sistema nervoso central. M1, musculatura lisa, neurônios. M3, também musculatura lisa. E o M5, também sistema nervoso central. Tá aí no desenho para vocês. Podem checar aí no resumo. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho M2 no coração, então se o nervo vago chegar lá e estimular a minha né, a inervação parasimpática por M2 no coração, o que vai acontecer? Eu vou ter a acetilcolina sendo liberada pelo nervo vago, né? Ela vai encontrar com o receptor M2 do coração. O M2 ele vai ser acoplado à proteína GI. Então, ele vai induzir o quê? Uma inativação da minha célula, por meio principalmente que da abertura de canais de potássio. Então, eu vou perder potássio para fora e eu vou ter uma célula mais negativa. Então, peraí, a acetilcolina no coração provoca uma bradicardia? Provoca. Então, se eu estimular, se eu der um remédio lá para estimular o M2, eu vou ter um coração menos ativo, porque eu vou ter um coração com mais estímulo M2, tá bom? Então, tá vendo que não é decorar? É você entender. É entender aonde que a gente tem cada receptor, o que cada receptor faz, se ele é acoplado à proteína G ou se ele é canal iônico, né, sendo inotrópico. E aí, através disso, eu entender o que vai acontecer se eu tiver o estímulo desse neurônio. Entendeu? E aí, só para vocês finalizarem aqui o raciocínio, né, que eu coloquei para vocês no resumo, gente, tem um resuminho que eu fiz à mão, né? Vocês estão vendo que é tudo à mão. Inclusive, se tiver alguma dúvida na letra aí, vocês me perguntam, tá? Manda no direct. O que vai acontecer? Eu tenho, gente, no coração, eu tenho como ter receptor simpático e receptor parasimpático. Concorda com isso? Porque eu falei com você que a gente tem beta 1, principalmente aonde? No coração. Então, se eu tenho beta 1 no coração e M2 no coração,
Peraí que eles são antagônicos, não são? O beta 1, ele faz o quê? Ele é culpado da proteína GS. Então, ele faz o quê? Uma ativação, um estímulo na minha célula. Então, se eu dou um agonista de beta 1, o que vai acontecer? Eu vou estimular uma maior estimulação, né? Eu vou aumentar a atividade do coração. Agora, se eu dou um agonista parasimpático, né? Agonista é o que mesmo, gente? É quem vai imitar o ligante endógeno, né? Que vai estimular o receptor. Se eu dou um agonista parasimpático, que vai atingir, por exemplo, M2, o coração vai fazer o quê? O contrário do que o simpático faria, vai causar uma inativação. Então, quem que vai ganhar a briga? Beta 1 ou M2 no coração? Depende. Qual que eu estou sendo mais estimulado? Depende do cabo de guerra, né? A gente tem que colocar mais concentração de um fármaco do que outro para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, gente, com essa explicação, eu acho que tá bem desenhadinho no resumo para vocês. Tá bem explicado, assim, essa parte que eu conversei. Acho que não cabe ficar falando mais para vocês aqui. Eu queria realmente só concluir, né, essas duas lives com esse raciocínio. Queria abrir aqui para vocês falarem. Essa segunda parte em relação ao parasimpático ficou clara para vocês? Me fala aqui. Manda aí, se ficou claro. Ah, que bom. Que bom. Ô Lu, tira um print aí pra mim, depois me manda no Instagram. Deixa eu fazer pose, peraí. Agora a blogueira está em. Peraí. Vai, tira um print aí. Ô, gente, que bom, claro, que vocês gostaram. Gente, se eu vou pegar essa imagem dos receptores que eu falei, aonde que a gente tem alfa 1, alfa 2, e vou colocar para vocês aqui no Stories para vocês tirarem um print, tá bom? Vou pegar de um livro bem didático para vocês e coloco, tá? E, ó, última coisa que eu queria falar também tipo assim, de verdade, gente, eu hoje estou num momento da faculdade que eu acho que já fui muito ansiosa com tanta coisa, assim, igual essas. Eu hoje dar uma aula de potencial de ação pra mim é tipo no cursinho se eu fosse dar uma aula de análise combinatória em matemática, que era um tema que eu super tinha dificuldade. Então, assim, é, se vocês estiverem com alguma dificuldade nas coisas na faculdade e tal, por mais que a gente sinta ansiedade, porque é uma coisa inerente a querer fazer as coisas direitinho e tem que ter um nível saudável de ansiedade, não cria um bloqueio, não, sabe? Eu quase criei um bloqueio com o farmaco na época, porque quando eu tive físio, né, físio 1, eu não entendi muita coisa de potencial de ação, fui entender no quarto período, e eu entendi porque eu sentei e falei assim, eu vou aprender esse negócio. Entendeu? Não fiquei com medo. E aí, quando eu senti que eu aprendi, eu reduzi muito a minha ansiedade, sabe? Então, de coração, se vocês estiverem sentindo isso, né, por acaso, com a matéria, com outras matérias, ou se tiver algum colega de vocês também muito ansioso aí com as provas chegando, tenta incentivar um pensamento assim, peraí, vamos passo a passo, vamos aprender a base e nós vamos revisitar esse conceito aqui muitas vezes ainda. Você vê, eu revisei ele no quarto período e realmente fui aprender potencial de ação no quarto período com farmácia. Agora, no quinto, a gente lá nas ciências médicas também tem farmácia, só que farmácia 2. E no sexto, no sétimo e no oitavo, a gente vê farmácia direto, gente, porque a gente tem clínica. Então, assim, a gente vê demais, revê toda hora quase, entendeu? Lógico que com outros enfoques. Mas se você tem essa base bem consolidada, você revisita com mais rapidez e entende melhor o raciocínio depois, entendeu? Então, assim,
Eu acho que tem que ir com calma, né? Eu sei que a gente fica mais ansioso, mas confiem que tudo vai dar certo, tá bom? Agradeço a todo mundo que me assistiu aqui, que foi comentando. É, agradeço meus pais também, a Sossô que me ajudou ontem, as meninas Lu, Alexandre pela torcida. Agradeço a Deus também pela força. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. É, quero fazer mais lives, acho que é um espaço gostoso aqui de interação. E é isso. Torço para que vocês tenham sucesso e qualquer coisa eu tô aqui, beleza? Me mandem dúvida no direct e tal. Podem interagir. Na hora que eu conseguir, eu vou responder todo mundo, tá bom? E é isso. Beijo pra vocês. Bom domingo. Agora vamos estudar. Tem que agora estudar GO, gente. Ginecologia. Vou a skin obstetra agora. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Te amo, Pepe. Beijo. Eu que agradeço, claro. Até a próxima, viu? Beijo. Ai, gente, eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube, tá? Essas lives. Que aí quem não assistiu consegue assistir de forma mais rápida. Beleza? Beijo pra vocês.